Boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 10 de julho, terça-feira, e vamos falar sobre disfunções da tireoide. Os abraços de hoje vão para a pequena Gabriela Cordeiro, de 2 aninhos, que é filha da Yara Catiusi, todos moradores do bairro Vila Margarida. E também para a dona Maria Teixeira de Andrade, moradora lá do bairro Jardim Marabá. Para o senhor Deolindo José da Láqua, morador do bairro Oscar Salazar. E quero mandar um abraço todo especial para todos os funcionários do Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão. Sintomas como falta de ânimo, irritação, perda ou ganho de peso sem motivo. A primeira hipótese a ser investigada é a disfunção da tireoide. O mau funcionamento da glândula responsável pela produção de hormônios que regulam o nosso metabolismo pode gerar vários desconfortos à pessoa. No entanto, quando o corpo dá o alerta, a avaliação tem que ser feita cuidadosamente para que problemas maiores não venham a surgir. E sobre este assunto, eu vou conversar com a médica endocrinologista, doutora Flávia Tortu. Doutora Flávia, muito obrigado pela presença. Eu gostaria que a senhora esclarecesse para a população qual a função da glândula tireoide. Todo mundo tem glândula tireoide? Todo mundo tem tireoide. Algumas pessoas até falam, eu tenho tireoide, mas todo mundo nasce já com a tireoide. O que acontece é que essa tireoide pode ter alterações na sua função. Às vezes ela trabalha demais, às vezes trabalha de menos, e também tem os nódulos tireoidianos. Então tudo isso são doenças da tireoide. E a senhora comentou sobre um funcionamento excessivo da glândula, que a gente chama de hipertireoidismo. O que seria o hipertireoidismo? O hipertireoidismo é quando a glândula trabalha além do necessário. Tem uma desregulação no organismo e começa a produzir hormônios excessivamente. Então a pessoa começa a ter os sintomas decorrentes desse excesso de hormônio circulante. O que pode acontecer com a pessoa que tem essa disfunção? A pessoa começa a apresentar irritação, insônia, ansiedade, começa a perder peso, o intestino funciona mais vezes ao dia, pode ter arritmia cardíaca, osteoporose, outras coisas bem mais graves também decorrente do excesso de hormônio tireoidiano. E quais seriam as principais causas para a glândula tireoide funcionar de modo exagerado? A gente tem uma doença que chama doença de Graves, que é quando o corpo começa a produzir um anticorpo contra a tireoide, como se a tireoide fosse um agente agressor, um vírus, uma bactéria, e esse anticorpo faz com que a tireoide funcione a mais, ela fica hiperestimulada. Uma outra causa seria um nódulo funcionante, esse nódulo estaria ali produzindo mais hormônios também. Temos uma doença que chama tiroidite. Essa tiroidite é uma inflamação da glândula. Então, com isso, a gente tem um rompimento dos folículos da glândula, liberando mais hormônio. E uma outra causa importante também é o uso de fórmulas para emagrecer, que tem hormônio tireoidiano nessas fórmulas. Então as pessoas vendem como se fosse milagre e estão tomando, na verdade, hormônio tireoidiano. A senhora tocou num ponto muito importante. As pessoas fazem loucura para emagrecer. Qual a sua opinião, doutora Flávia, sobre o uso dessas substâncias que não são preconizadas pelos endocrinologistas? Não. Isso é totalmente proibido, não faz bem para o paciente, pode gerar depois problemas para essa tireoide, porque às vezes a tireoide para de funcionar, a pessoa pode ter uma arritmia, um infarto e até mesmo uma psicose que pode levar a suicídio. Então ela tenta combater a obesidade e acaba tendo um transtorno fora do comum. Muito pior. E quais seriam as formas de fazer diagnóstico de um hiperfuncionamento da tireoide? É muito fácil. É através de exames de sangue, exame laboratorial, a gente vê a função tireoidiana e por ali já consegue determinar como que está o funcionamento, se está normal ou anormal. E esses exames, doutora Flávia, são todos disponíveis na rede de saúde? Todos disponíveis. Certo. E qual seria a diferença, principalmente, entre o hipertireoidismo, que seria o funcionamento exagerado, e quando a glândula funciona mal, que seria o hipotireoidismo? Isso, no hipo... Bom,
Essa pergunta ela vai responder para a gente daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje estamos aqui com a doutora Flávia Tortu, que é endocrinologista, falando sobre as disfunções da tireoide. Doutora Flávia, eu perguntei para a senhora no bloco anterior quais seriam as diferenças entre o funcionamento excessivo da glândula, o hipertireoidismo, e o hipotireoidismo. No hipotireoidismo, a glândula do paciente não funciona, ela fica preguiçosa. Então, a produção hormonal está baixa. E como o hormônio tiroidiano controla todo o metabolismo do corpo, a pessoa fica toda lentificada, fica sonolenta, fica cansada, começa a reter líquido, fica inchada. Com isso tem um ganho de peso discreto. Só relembrar que a tireoide não é causa de obesidade. Ela faz um ganho de peso discreto, de 2 a 3 quilos. E além disso tem queda de cabelo, a pessoa fica com o intestino preso, fica bem cansada mesmo. Então todas as funções do organismo ficam mais lentas. Ficam lentificadas. E depois que a senhora faz o diagnóstico de hiper ou hipotireoidismo, quais são as modalidades de tratamento para cada uma delas? No hipotireoidismo é muito fácil, a gente entra com o hormônio que a tireoide produz. É um comprimidinho, a pessoa toma um comprimidinho pela manhã, até a gente estabilizar esses níveis. Provavelmente ela vai tomar o resto da vida, mas é tranquilo de se conseguir a estabilidade. Agora, no hipertireoidismo, a gente usa medicações para inibir a função da tireoide. Então, bloqueia a produção hormonal. Também tem alguns casos que a gente pode mandar para iodo, para o radiodo, e também há a possibilidade de cirurgia. Certo. E quando a pessoa apresenta alguma disfunção da tireoide, tanto o homem quanto a mulher, eles podem ter como consequência infertilidade por causa disso? Na verdade, a disfunção da tireoide prejudica a chance da pessoa engravidar. Não é uma infertilidade, mas fica mais difícil de se engravidar, porque altera a ovulação, altera a menstruação e a pessoa pode ter mais abortos espontâneos. Tudo isso por causa de disfunção da glândula. Exatamente. É muito comum no dia a dia, na prática, doutora Flávia, a gente encontrar pacientes que descobrem nódulos na tireoide. Sim. Qual seria a abordagem inicial para a gente investigar se esses nódulos são benignos ou malignos? Então, primeira coisa é procurar o especialista, ir ao endocrinologista, para o endocrinologista avaliar, palpar essa glândula. O paciente pode em casa fazer o autoexame, que consiste basicamente em pegar um espelho, pegar um copo d'água, vai mirar no espelho e observar. A tireoide fica logo abaixo do pomo de Adão e ao ingerir a água, a pessoa vai ver a tireoide se locomovendo para cima e para baixo. Se observar alguma nodulação, vai ter que procurar um médico. O médico vai investigar com ultrassom e dependendo da característica desse ultrassom, do nódulo, se o nódulo for grande, dependendo do formato do nódulo, o médico pode indicar um exame que chama punção, que é uma biópsia. Com essa biópsia, consegue ver a célula da tireoide e saber se é maligna ou benigna. Se for benigna, o acompanhamento clínico é suficiente, mas não pode perder esse acompanhamento. Agora, se for maligna, é o câncer e aí tem que ir para tratamento cirúrgico. Bom, então sempre que a pessoa tiver uma alteração, um nódulo de tireoide palpável ou visível, deve-se procurar o especialista. Com certeza. E existem alguns fatores de alimentação que podem gerar disfunção da glândula tireoide? Na verdade, não. O iodo está relacionado com disfunção tiroidiana. Então, antigamente, quando a gente não tinha o sal iodado, hoje em dia tem todo um programa para controle de iodação do sal, existia o que a gente chamava de bócio por deficiência de iodo, porque a tireoide precisa do iodo para formar esse hormônio tiroidiano. Mas, hoje em dia, com o iodo no sal, já supre as nossas necessidades. Alguns pacientes tomam medicações para arritmia que tem muito iodo.
e essas medicações podem influenciar na função da tireoide. E as doenças da tireoide, elas podem aparecer tanto em homens quanto mulheres. Em qual dos dois sexos é mais frequente o aparecimento? Nas mulheres é muito mais frequente, porque as mulheres têm maior chance de ter as chamadas doenças autoimunes, que é a principal causa de hipotireoidismo. Então a mulher é como se a pessoa atacasse a própria tireoide. Exatamente. E é muito comum também a gente ver as doenças da tireoide nos adolescentes e crianças? Pode acontecer em qualquer fase da vida, desde o nascimento até a senilidade. Mas o mais comum é acometer mulheres em idade fértil, dos 18 aos 35 anos. E existe algum novo tratamento, alguma modalidade de exames que surgiu recentemente que tem ajudado no diagnóstico das doenças da tireoide? Na verdade, não. Na verdade, o tratamento consiste em tratar a disfunção. Então, se está trabalhando pouco a tireoide, a gente tem que repor esse hormônio. Se está trabalhando muito, tem que dar uma forma de parar essa tireoide. Mas não existem muitas novidades nesse campo. E o tratamento das doenças da tireoide está disponível na rede pública de saúde? Acesso a todo mundo? A todo mundo. Bom, existe alguma relação das doenças da tireoide com hereditariedade? Ou seja, às vezes o pai, a mãe com doença da tireoide, o filho tem mais chance de ter? Sim, com certeza. A doença da tireoide é muito ligada à genética. Então, quem tem uma mãe, uma avó com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tem uma chance muito aumentada de ter doença da tireoide. Bom, gente, vocês viram quantas informações, quantos sintomas, qual a importância da glândula tireoide no funcionamento do nosso organismo. Bom, doutora Flávia, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você, João. E contar com a sua presença em programas futuros novamente. Com certeza. Muito obrigado. É isso aí, gente. Se vocês têm críticas ou sugestões, falem conosco. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. É um prazer esclarecer as suas dúvidas. Lembre-se sempre, o nosso compromisso é de fé e saúde. Vamos agora para a reflexão do dia. Reflexão essa que pode mudar a sua vida. Aprenda a dirigir palavras de louvor a tudo que é belo e bom. Não retenha seus sentimentos de gratidão e louve tudo que contribui para a beleza e o bem-estar da humanidade. Não se cale diante do que é belo, dê expansão ao louvor que provém do seu íntimo, em favor das pessoas ou coisas. A gratidão traz alegria à vida. Cultive a virtude do louvor espontâneo e sincero, e você aumentará o número dos seus amigos. Pois a primeira regra para ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Assim, veja em cada pessoa um amigo. Todo mundo, por mais defeitos que venha a ter, sempre tem algo de bom para oferecer. Jamais critique alguém antes de o conhecer. Se depois de conhecer tiver de criticá-lo, tenha cuidado. Saiba que, sempre que elogiamos alguém, mesmo sabendo dos seus defeitos, é porque estamos seguros das nossas virtudes. Pratique o bem no seu dia a dia. Tenham todos um excelente fim de tarde. Fiquem com Deus e até amanhã.